Olá a todos aí na Escola Joé Maria dos Santos. Bem, nos próximos minutos vamos fazer uma viagem fascinante pela história e pelo funcionamento da União Europeia. A ideia é percebermos juntos como é que este projeto gigante afeta e muito as nossas vidas. Portanto, é mesmo isto. Vamos pensar na União Europeia como um grande percurso, uma viagem no tempo. Vamos fazer umas paragens em alguns momentos-chave, aqueles que realmente ajudaram a construir este projeto que é o único no mundo. Estão prontos para a descolagem? Ora bem, este é o nosso mapa de viagem. Começamos pela faísca, que deu origem a tudo. Depois, vamos ver como é que a família europeia foi crescendo. A seguir, exploramos aquela liberdade incrível de viajar sem fronteiras. Falamos também da moeda que temos na carteira. E, por fim, damos uma espreitadela à União Europeia nos dias de hoje. Vamos a isso? E a nossa primeira paragem leva-nos a um tempo difícil. A um continente que estava, literalmente, a reerguer-se das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Havia uma necessidade, uma urgência em garantir que uma coisa daquelas nunca mais acontecia. A paz e a cooperação eram, sem dúvida, o mais importante. Ok, vamos ver os primeiros passos, os mais importantes. Tudo arranca, oficialmente, em 1957, com a criação da Comunidade Económica Europeia, a CEE. Anos mais tarde, e este é um marco para nós, em 1986, Portugal entra para o projeto e depois, em 1993, a CEE evolui, transforma-se naquilo que conhecemos hoje, a União Europeia. Passou a ser mais do que economia, passou a ser também um projeto político. E quem é que começou isto tudo? Foram estes 6 países. A lógica por trás disto era simples, mas muito poderosa. Se as economias dos países estivessem todas ligadas umas às outras, a probabilidade de entrar em guerra outra vez seria muito, muito menor. O objetivo era claro: garantir a paz através da prosperidade de todos. E continuamos a nossa viagem. A próxima paragem é para perceber como é que aquele clube inicial de 6 países se transformou numa grande família de, hoje, 27 membros. Foi um processo de crescimento que mudou completamente a cara da Europa. Olhem bem para este mapa. O que é realmente interessante são as cores. Cada cor representa uma fase de alargamento e mostra como, década após década, mais e mais países foram aderindo a esta ideia de uma Europa unida. Vemos a mancha a crescer, a unificar o continente. E aqui está o nosso momento. A adesão de Portugal em 86 foi um passo absolutamente fundamental. Para o nosso país, significou um empurrão enorme para a economia. Pensem nos fundos europeus que ajudaram a construir estradas, escolas, hospitais. E, tão ao mais importante, ajudou a consolidar a nossa jovem democracia. Foi, no fundo, um regresso à família europeia. E depois chegamos a 2004. Este foi um ano verdadeiramente histórico. 10 países entraram de uma só vez, muitos deles da Europa Central e de Leste. Foi um momento super simbólico, o da reunificação do continente depois de tantas décadas de divisão. E pronto, assim chegamos aos dias de hoje. Depois da saída do Reino Unido, a União Europeia conta então com 27 Estados-membros. É uma diversidade incrível de culturas, línguas e povos, todos juntos. Próxima paragem. Agora vamos falar de uma das conquistas mais visíveis e concretas da União Europeia. Aquela coisa fantástica de podermos viajar de um país para o outro sem ter de parar na fronteira para mostrar o passaporte. Bem-vindos ao Espaço Schengen. O Espaço Schengen, que nasceu em 1995, é exatamente isso. É a abolição das fronteiras internas. Permite que qualquer pessoa viaje de Lisboa a Berlim ou de Paris a Estocolmo como se estivesse a viajar dentro do seu próprio país. É um símbolo de união muito, muito poderoso. E agora vamos para a nossa quarta paragem. Vamos falar de uma coisa que muitos de nós temos nos bolsos todos os dias. Vamos lá perceber melhor a história e o impacto da nossa moeda única, o euro. A zona euro é, basicamente, o clube dos países da União Europeia que decidiram usar todos a mesma moeda. A ideia, que veio do Tratado de Maastricht, era simples: facilitar ainda mais o comércio e as viagens, eliminando a complicação de ter de andar sempre a trocar dinheiro. E foi em 2002 que o euro se tornou real. Foi nesse ano que as moedas e as notas entraram mesmo em circulação e substituíram moedas como o nosso escudo, o franco francês ou o marco alemão. Foi uma mudança gigantesca na vida de milhões e milhões de europeus. E atenção, este projeto não parou, continua a evoluir. E um dado importante e atualizado: a partir de 2026, a Bulgária vai juntar-se à família do euro. Isto mostra bem que a moeda única continua a ser um projeto vivo e em expansão. Ora, este mapa é excelente para percebermos um ponto muito importante. É que nem todos os países da União Europeia estão em Schengen e nem todos usam o euro.
Reparem nos símbolos. Há países como a Irlanda, que usam o euro, mas não estão em Schengen. E há outros, como a Suíça, que nem sequer são da UE, mas estão em Schengen. Ou seja, a integração europeia tem várias velocidades. Então, para que não restem dúvidas, temos 3 conceitos diferentes. A União Europeia é o grande projeto político e económico, o chapéu que cobre tudo. Schengen tem a ver com a liberdade de circulação de pessoas e a zona euro tem a ver com a moeda comum. São como círculos que se cruzam, mas não são exatamente a mesma coisa. E assim, chegamos à nossa última paragem. Depois desta longa viagem pela história, vamos olhar para o presente. Onde é que estamos hoje? Como é que está a União Europeia, com tudo o que conquistou, mas também com os desafios que tem pela frente? Bem, esta frase talvez resuma o maior sucesso de todo este projeto. Porque, apesar de todos os problemas e desafios, a verdade é esta. A União Europeia conseguiu criar um espaço de paz, de estabilidade e de prosperidade que é uma referência no mundo inteiro. E claro, este sucesso tem uma consequência direta. A qualidade de vida que se tem na Europa acaba por atrair muitas pessoas de outras partes do mundo. E essa atração, por um lado, é um testemunho do sucesso do modelo europeu, mas por outro, também coloca desafios muito importantes à União. E é assim que terminamos a nossa viagem, com uma pergunta que na verdade fica para todos nós. Como é que se gera esta imensa diversidade de 27 nações, cada uma com a sua língua, a sua cultura, a sua história? Como é que se mantém o lema Unida na Diversidade? Essa é a grande questão que vai definir o futuro da União Europeia. Muito obrigado por me terem acompanhado nesta exploração.